mais um podcast terapêutico. Gente, hoje nós vamos explorar um tema que toca a vida de milhões. Milhões de pessoas ao redor do mundo, que são os transtornos do neurodesenvolvimento. São condições especiais que afetam o nosso pensamento, o nosso humor e o nosso comportamento. Eles podem se manifestar de diversas formas, desde a ansiedade e a depressão e até transtornos mais complexos, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar. O que muitas vezes a gente não consegue perceber é que isso é um desafio em questões individuais e também no contexto social e cultural. É muito amplo esse processo. Nesse episódio, nós vamos mergulhar nas nuances desses transtornos, desmistificando estigmas e trazendo luz. Algumas histórias de superação, resiliência. Vamos conversar com especialistas, pessoas que estão aptas, seja com sua vivência, seja com seu estudo. E, afinal, falar sobre saúde mental é essencial para desenvolver empatia e construir uma sociedade mais acolhedora. Meu nome é Elisama Brandão, graduanda do curso de Psicologia e, no momento atual, apresentadora do podcast terapêutico. E tenho o prazer de estar aqui com essa mesa linda, com essas pessoas maravilhosas. E eu vou pedir para que elas se apresentem, ok? Seu nome, por favor? Olá, me chamo Igor, sou psicólogo, professor também, sou mestre em psicologia e atualmente atuo na clínica sobre a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, mas sempre, claro, me adaptando diante das necessidades dos meus pacientes. É um prazer, viu? Porque ele é meu professor. Então, respeitem aí, por favor. E agradeço o convite, né? Por finalmente estar aqui. Pois é uma honra gigante. Se apresenta, por favor, minha querida. Meu nome é Georgia. Eu estou aqui como a mãe de Guilherme. Meu filho tem 17 anos, né? TEA. Está dentro do transtorno do espectro autista. Meu grande professor. E eu sou uma eterna aprendiz dele. Espero que o papo hoje seja muito bom e gostoso. Maravilha. Seu nome, por favor. Não lhe conheço. Vamos lá. Meu nome é Regina Cox, sou professora e sou psicopedagoga clínica. Estou muito feliz por esse espaço, né? Compartilhar informação. Sempre uso informar para transformar e incluir. Maravilha, tá vendo? E aí? A gente vai fazer a primeira pergunta. Professor, quais são os transtornos mentais mais conhecidos no Brasil? É muito comum a gente falar de ansiedade. Sim. Como um todo, né? Mas dentro da ansiedade, que a gente já vou desmistificar um pouquinho, né? A gente fala de mecanismos de defesa. Sim. Né? Provocados aí por medos, enfim, de situações cotidianas de modo geral. A ansiedade, ela está no nosso funcionamento para nos proteger diante de situações em perigo. É aquela que nos mobiliza a ficar parados ou correr. Porém, claro, existem aqueles também que são os transtornos de ansiedade, né? Mais conhecido, é muito comum se ouvir, você vai ao médico, de repente, o que é isso? É TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, tá? E dentre tantos outros, né? Nesse sentido, fobia social, crise de pânico, enfim, esses são só alguns dos sintomas, ou melhor, alguns dos transtornos de ansiedade que são bastante evidenciados, né, na nossa população e que ainda, claro, precisa de um pouco mais de informação até a sociedade, até para desmistificar, né? Desmistificar. E quais são os sinais iniciais de um transtorno mental que as pessoas geralmente ignoram? Eu vou falar aqui uma coisa que... um testemunho que eu ouvi numa entrevista de alguém muito conhecido. Fátima Bernardes, ela disse que nos últimos anos de trabalho ali na Globo, ela disse que desenvolveu alguns sintomas interessantes. Era uma tontura, uma vontade, uma ânsia, e ela sentia taquicardia, e ela não sabia o que era, e foi para o médico disse, isso é labirintite. E ela começou a tomar remédio, mas não resolvia. E aí, um certo dia, 20 segundos para começar o programa, ela começou a sentir tudo aquilo de novo e não deu boa noite. Quer dizer, mais de 20 anos apresentando o programa e ali ela já fugiu do padrão. E aí o ex-esposo dela disse assim, isso não é labirintite. E aí ela foi investigar e descobriu que realmente era uma ansiedade causada pela incerteza, pela
ideia de que assim, eu não tenho coragem de dizer, não quero mais essa bancada desse jornal. Ela não tinha coragem de dizer e ela sofreu. Se analisar, não é? Procurar bons profissionais é um grande passo, né? Sim. Mas quais são os sinais que indicam que um transtorno mental... Aproveitando o seu exemplo, é muito comum que sintomas como esse surjam, principalmente de sensação de culpa, né? De que eu já estou fazendo isso há muitos anos. Cometer erros, falhas, parece inadmissível, né? Sim. Ao mesmo tempo de sentir, por que é que eu não estou me sentindo bem fazendo o que eu já faço há tantos anos? A gente precisa lembrar que, quando a gente fala, inclusive, em ideias de sentidos de vida ou propósitos de vida, a todo momento nós estamos nessa busca. Sim. E que nem sempre o fato, vamos supor, eu hoje, que não seja assim em algum momento, mas, porque eu digo que a psicologia, tudo que eu faço com a psicologia me traz muito prazer, né? Mas vamos imaginar que lá na frente, sei lá, 30 anos de profissão e eu não sinta mais o mesmo prazer. Então eu vou me sentir mal por isso. E aquela angústia, aquela ansiedade, né, aquele mecanismozinho que diz, olha, algo não está muito bem aí. Sim. Ó, tem algo aqui no meu ambiente, tem algo aqui no meu funcionamento, mas também algo que é das minhas crenças, dos meus Sim. pensamentos, né, que trazem, realmente é isso que eu quero? Mas eu posso dizer que eu não quero? Eu já não investi tanto tempo? Aí vem aquela outra pergunta para confrontar, né? Por que não? A gente está aqui para se reinventar. Sim. Né? Ao mesmo tempo, dentre tantos mitos, a ideia de sinal de fraqueza. Né? Tem a culpa de não posso parar, algumas crenças. Eu tinha até separado, se me permite, ainda sobre a outra pergunta, a questão de alguns dados. Sim. Fiz questão de deixar aqui, eu vou pegar com a palminha, tá? Porque, né, a gente não consegue armazenar, que são dados da OMS, só para não esquecer de falar, porque isso é importante, tá? Eu trouxe aqui, por exemplo, os transtornos de ansiedade, de modo geral, tá? Sim. Eles acometem aí pelo menos 9,3% da nossa população. Tá? Esses são dados da OMS 2023, mas muito provavelmente, né, dados aí, quando forem atualizados, eles vão estar Subindo, né? É alarmante. E pelas necessidades atuais, né? Porque tudo, como eu falei, né, agora há pouco, você vai numa urgência, o que é que você ouve? Isso é ansiedade. Ansiedade. Aí já torna o mito aí, esse bicho, né, de que a ansiedade é um monstro, Sim. né, de que ela me faz mal. Mas espera, o que é que provocou? Ouça o seu corpo, olha ao seu redor e avalie o que é que você está pensando, né? O que é que se passa na sua mente neste momento, né? Quando você passa por situações, mas quais situações? Inclusive, você tem uma avaliação mais racional mesmo, e não somente a nível emocional. A depressão, né, que até você citou no início também, é algo que também é muito banalizado, infelizmente, pela sociedade, né? Levanta, vamos para uma festa. Não é bem assim, não é se distrair, não é ter que sair de casa, não é ter que fazer alguma coisa, porque não é preguiça, tá? Não é falta de interesse, é uma redução mesmo na atividade aqui, é algo neuroquímico, Sim. é uma alteração. É fisiológico, não é vontade só. Exato. E uma coisa que ela falou foi o seguinte, a Fátima, ela disse assim, se eu estivesse dizendo que eu estava com uma crise renal, maravilha, ótimo. Se eu dissesse que era até um câncer, muitos iriam entrar em corrente, né? Para me ajudar, me dar força. Mas se eu estou dizendo que estou com um transtorno, as pessoas parecem, não, menina, mulher, você está num lugar tão bom, como é que você vai deixar? Né? Às vezes desvalorizam, né, o que a pessoa está sentindo e, em consequência, a gente fica envergonhado de dizer, eu estou com ansiedade. Eu queria chamar a atenção para o ambiente escolar, puxar um pouco aqui para a área da aprendizagem. O que é que mais percebemos no ambiente escolar? TDAH, déficit de atenção e hiperatividade, é que vai afetar a atenção, impulsividade e hiperatividade, né? Agora, e o transtorno de ansiedade. E eu quero destacar a pergunta que você falou sobre os sinais. Sim. Estar atento aos pequenos silêncios, porque esses pequenos silêncios gritam alto. E chamar como apoio os educadores, a equipe pedagógica, os professores, para terem esse olhar. Há sinais como o isolamento. Eu tenho um caso que chamou a atenção de uma das escolas que eu acompanho. O adolescente começou a usar casaco o tempo todo, um calor e casa. Aquilo é um pequeno sinal, transtorno no sono, sonolento demais, agressivo, reativo demais. Então, pequenos sinais. Nada é do nada. Sim. A gente escuta muito assim,
Mas estava Do tudo nada. tão bem, de repente, nada de repente. Isso. Então, recentemente teve uma polêmica na rede social da esposa de um jogador que ela estava revoltada porque a professora sugeriu. Eu não vou entrar no mérito se a abordagem foi correta dela, Sim. se houve empatia ou não, mas que a professora sugeriu que tinham sinais ali de TDAH naquele adolescente. O professor pode e precisa ser estimulado a ter o olhar para esses pequenos sinais que gritam e gritam muito alto. Não para diagnosticar, mas para encaminhar para uma avaliação. Então, claro, com toda empatia, junto com a equipe multidisciplinar da escola, se houver, mas precisamos dessa rede de apoio, porque é onde essas crianças e adolescentes mais ficam. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é essa volta às aulas agora, de 2025, com a nova lei sobre as regras sobre o uso do celular. Eu já presenciei alunos saírem da sala chorando, desesperados, por causa da falta do celular. Então, vamos ter que lidar com esses sintomas. E mais aí, essa demanda. Essa demanda. E que nos alerta para problemas que às vezes já estavam ali e estavam imperceptíveis, Sim. naturalizados. E é interessante, eu vou pegar esse gancho, duas coisas que me chamou a atenção na fala de vocês. A primeira é que a gente também precisa ter cuidado, porque cada um tem a sua singularidade. Ela falou o Sim. negócio do casaco. Eu ia mencionar também. E eu me lembrei que o meu filho, ele é autista. Então, ele ama o casaco. Ele diz que o casaco protege o corpo. É como se fosse um aporte. Então, a gente precisa ter muito cuidado com as singularidades, porque o casaco, para ele, é sensação de regulação. Como, desde quando ele nasceu, eu fiz uma formação chamada experiência somática, não sei se o professor Igor conhece, e a gente aprende a conhecer o corpo e a se autorregular para regular o outro. E foi isso que me deu sustentação, aprender a me autorregular e regular o outro. Sim. E foi uma das coisas que eu ensinei a ele. Vamos procurar situações ou coisas que ele regulem, porque sua mãe não vai estar perto, seu pai não vai estar perto, seu irmão não vai estar perto. Como é que você se regula? E aí ele falou, o meu casaco. E geralmente é aquele casaco mais quente, não é aquele que a gente usa para criança autista de dar contenção, não. É casaco mesmo de moletom com aquele capuz e todo preto. Eu digo, meu filho, que é isso? Primeiro aí vem a adolescência, que o preto é o símbolo da adolescência. Sim. Todo mundo de preto, no sol de matar. E o casaco que dá essa contenção. A segunda coisa é que, assim, às vezes a sociedade exige demais de uma mãe, ainda mais de um filho que sai, eu vou chamar de sair do padrão, Sim. que eu acho que para mim fica mais gostoso esse lugar. Quando um filho sai do padrão social, ela sabe que ele saiu, mas no fundo ela reza para ninguém perceber, Sim. porque senão ela vai viver um luto ali, não deixa de ser um luto. E ser chamado por alguém para dizer, olha, ele é TDAH, ou então ele é TEA, é sempre difícil. E eu sempre digo isso, que o ideal é falar, olha, ele tem umas artezinhas assim, será que não é interessante dar uma olhadinha? Porque ele tem um Sim. negócio de pular na ponta dos pés. No caso, o meu não teve isso. Para mim ainda foi mais difícil, porque o meu não tinha essas características claras, né, que você pode fazer marcação. Sim. Não. E a gente teve que ir naquele negócio de vamos tentar, de tentativas de acertos e erros. E ele veio ficar mais forte na adolescência com a influência dos hormônios. Sim. Então, é isso que eu digo, eu brincando hoje, quando ela falou, eu disse assim, meu Deus, na rede social, quanta coisa, quanta doidice a gente ouve, se a gente for levar ao pé da letra, a gente se bata. Porque não existe um tipo de autismo. São Um autismos. espectro, né? E são autismos, cada um tem uma característica. Sim. Por exemplo, o meu leu com 1 ano e meio, escreveu com 1 ano e 8 meses. Alguém ensinou? Não. Alguém botou um quadro na frente dele? Não. Até hoje, meu marido, a gente não sabe como foi que ele aprendeu aquilo. O menino de 1 ano e 3 meses brincava com a avó de acertar todos os países e capitais do mapa mundi. Isso. E ele se divertia, a avó fazia, cadê a Xexeira? Cadê não sei o quê? Às vezes ela procurava lugar que eu nunca tinha visto. Isso
isso tem nome, é hiperlexia. Já é um sinal a se observar. Mas né? na época ninguém conseguia perceber isso. E eu vivi... E aí eu saí da minha área, e quando ele falou de Fátima Bernardes, você falou que ela saiu, eu saí da minha área totalmente diferente. Aí eu fui fazer psicopedagogia, neuropsicopedagogia, formação em terapia e acabei me apaixonando pela psicologia positiva e pelo TCC por causa dele. Sim. E acabei estudando por mim, até que voltei para a faculdade para fazer psicologia. Georgia é minha colega de sala, viu, gente? Aqui é a nata. Enfim. Minhas alunas. Maravilha. Né? E o que é interessante, eu tive um filho e a gente tá entrando no assunto. Não era essa pauta não, viu, minha gente? Mas não, tá ótimo. Tá outra. Tá maravilhoso. Eu tenho 3 filhos. E o meu filho mais velho, e meu filho mais velho sempre foi muito quieto, muito centradinho. E aí você falou dos mapas, ele decorou o mundo. Ele decorou o mundo. E eu dizia, e ele pequenininho para brincar, ele fazia aquela, quer dizer, são 18 anos atrás, né? Há 18 anos atrás eu tinha 27 anos, igual então meu. Eu era nova. E aí ele pegava os carrinhos e botava empilhado da frente. Aí eu dizia, pô, esse menino não é normal, não. Era assim que eu falava. Esse menino não é normal. Como é? O Chitinho não brinca assim. Se ele pegasse o carrinho, era rodando, né? E a primeira coisa que ele amou foi ônibus, para ficar brincando de gungun. Era gungun que ele chamava. Ventilador. Eu disse, isso não é normal, não é natural. Só que a gente vivia num meio em que a psicologia não era bem aceita. A Regina sabe muito bem do que eu estou falando. E aí, eu disse, não, eu vou canalizar toda essa ideia por minha conta, em risco, para que ele faça algo diferente. E aí fui canalizando para a música, que é a minha área inicial. Hoje ele toca piano, ele toca violoncelo, ele toca violino, ele pega o baixo e ele diz assim, é muito simples, mãe. Toca de ouvido. Não, ensinou partitura. Com 3 anos ele já tocava violino pela partitura. Entendeu? Pela partitura. Muito simples, mãe. Aí eu olho, eu não consigo entender nada. Mas ele está entendendo tudo e está fazendo da guitarra, né? Passou em primeiro lugar em odontologia, né? Agora, nesse Enem. Mas o foco dele é medicina. E a gente sabe que ele vai conseguir por causa do hiperfoco. Não é isso? Então, às vezes é uma barreira você chegar para outra pessoa e dizer assim, meu filho é autista. Não é? É barreira. Né? A gente passa, e até uma pergunta aqui, a estigmatização afeta o tratamento e a recuperação das pessoas. E vale destacar que você falou assim, ele vai conseguir porque ele tem hiperfoco. Mas também, vamos colocar mais um, né? Ele teve o suporte emocional, familiar, uma rede social de apoio. Faz toda a diferença. E às vezes tudo isso, e de repente ele podia também não ir para lugar nenhum. Tipo assim, eu dou tanta risada porque eu vou fazer Enem esse ano. Aí eu falei, e aí, você vai fazer o quê? Não sei ainda. Você tá com pressa e eu não tô. Eita! Onde eu vou, eu chego. Aí eu vou dizer o quê aí? Então, assim, até nisso é variável. Tem isso da espontaneidade, né? O tempo, né? O tempo. E geralmente, é importantíssimo. respeitar o tempo do outro, né? Observar a natureza, ela nos traz lições. Se todas as árvores colocassem os frutos ao mesmo tempo, seria um desperdício. E a gente ia morrer de fome. Não é? E outra coisa, geralmente a sociedade e a família, quando chega muito desesperada, chega colocando as dificuldades, as limitações. Não faz isso, não faz aquilo. Eu digo, calma, respire. O que é que ele sabe fazer? Em que ele é bom? Qual é o hiperfoco? Trabalhar o potencial. As potencialidades. A partir das potencialidades, aí você amplia, né, as outras possibilidades que vão ter significado para o indivíduo. Sim. No tempo dele, na velocidade, do jeitinho que certeza. Eu queria destacar também, ainda pegando o mesmo exemplo do jovem, né, da jovem do exemplo do casaco, né? A gente poderia também estar enfatizando, inclusive linkando com a adolescência, né, que foi o que o Jorge já trouxe, a questão das próprias mudanças também, né? Corporais, hormonais. E isso por si só vai trazer alguns sintomas de ansiedade, algumas das vezes, inclusive transtornos alimentares, né? Por uma questão, como é que a sociedade influencia aí, né? Os padrões né, estabelecidos, né? E aí começa aquele rosto com mais espinho, isso, que está muito perceptível agora, né?
muito triste, inclusive. É sempre que chega um caso como esse, assim, é de partir o coração, né? É. Quando existe uma forma de... Vou utilizar esse termo, talvez não fosse esse mais adequado, mas de se autorregular diante dessa ansiedade, a ideia que se encontra vai lá na ato, né, de se mutilar. E é muito triste, isso me lembra, não um caso específico, mas nessa questão dos transtornos alimentares, eu atendi logo nos meus primeiros anos acho que foi no primeiro ano pós-formado, eu atendi um adolescente de que a gente avançou com algumas situações que era sobre bullying, né? Na escola, fazer tratamento com algumas medicações por conta da pele que estava com muita espinha, então, né, o Rocutan, né, então ressecamento, e aí veio todas aquelas mudanças, tanto para si como também para aqueles ao redor. E em um dado momento eu percebia que tinha algo que a gente não estava avançando, né? Até onde, no que diz respeito ao bullying, encaminhei relatório, me prontifiquei de ir na escola, né? Para sondar, para perceber, porque afeta o desempenho escolar, né? E em um dado momento eu percebi que tinha um aspecto que era de autoimagem, que estava estabelecido, mas talvez ali é uma questão de respeitar também, tá? Nem sempre isso acontece, mas no caso, como era uma garota e eu, né, psicólogo, homem nesse sentido, então talvez ali existisse uma barreira, não que tivesse a ver com a minha atuação, mas com algo mesmo de cunho social, né? Tem uma história aí por trás e eu, percebendo, fui sondar, disse, olha, será que, diante de tudo que você me trouxe, né, me relatou da sua experiência, você relatou que a questão dos episódios de bullying, né, não estão acontecendo tanto, já diminuiu, a gente já conversou com a escola, fizemos campanha, enfim. Será que não tem algo aí para se trabalhar ainda sobre autoimagem? Você sabe o que é isso? Então, eu fiz uma psicoeducação sobre o que é isso, conversei, instruí. Certo, mas você se sente... Fui tentando confirmar aqueles pontinhos lá das primeiras sessões, né? Você se sente segura no processo psicoterapêutico aqui comigo? Sinto. Tem algo que você gostaria de me dizer, que você tem mais dificuldade, você não consegue me dizer? Não, tudo bem, tá? Lembre, nós estamos aqui, sem julgamento, é um ambiente seguro, é seu. Todo seu. Não. Tá bom. E vamos fazer um teste? Eu vou te dizer a minha hipótese, tá? Então, fui bem claro, né? Ainda, olha, a pessoa me disse que não. Mas estava ali, eu disse, talvez uma questão da própria relação estabelecida, por exemplo, mãe e filho também, né? Por muitas das vezes, né? E agora, o que é que eu posso dizer? O professor para o aluno, vice-versa, enfim. Bem, assim, isso no centro terapêutico também pode acontecer. Então, nesse acompanhamento, né, com essa jovem, eu sondei com ela de assim, vamos fazer um teste? Esse lugar aqui é seu, inclusive eu falei, não vai ter custo, tá? No sentido de que, a gente vou sondar com uma psicóloga para a gente tentar trabalhar esse aspecto da autoimagem. Você vai fazer um teste, você vai para uma primeira consulta. Se você gostar, você continua. Caso não, você pode voltar para mim sem nenhum problema. Você não vai perder o seu espaço, eu não vou estar cobrando ali para você não vir, tá? Então, quando você retornar, a gente dá seguimento, se for assim o caso. Vamos fazer um teste? Ela, vamos. Fui. Deu tudo certo. Por que eu enfatizei isso também? Né? Falando, inclusive, da própria atuação do psicólogo dentro dessas demandas da sociedade. Nem sempre a gente vai estar ali, eu não vou dizer que apto ou não, porque sempre estamos ali nos atualizando, né? Buscando. Mas nem sempre nós vamos conseguir solucionar, porque não somos solucionadores de problemas, né? No modo geral, mas não vamos conseguir resolver aquilo ali, né? Aquela demanda, e nem sempre nós vamos ter a resposta que o outro quer, ou mesmo talvez o conteúdo adequado, não sei, enfim, o conhecimento que ainda não nos chegou, de repente, né? E isso, por muitas das vezes, pode denotar uma limitação. E tá tudo bem ter essas limitações, né? É importante, quando a gente fala de rede social de apoio, nesse caso, uma rede de uma atuação multiprofissional, né? Multidisciplinar, por exemplo, ter links com outros profissionais da psicologia, da psicopedagogia, fono, enfim, outros, porque eu possa estar direcionando esses pacientes de modo a eles se sentirem mais à vontade possível. Então, hoje, quando eu trago, né, diante de todas essas demandas que vão surgindo, transtornos, identificando, enfim, o que quer que seja, embora eu seja especialista, né, na terapia cognitivo-comportamental, como eu falei a me apresentar, eu não me limito a uma ideia de uma abordagem teórica. Eu tenho uma ideia de que é uma
conteúdo, um contexto teórico. E essa teoria jamais deve se sobrepor à prática, à realidade. Eu tenho que estar aberto o suficiente, e hoje a psicologia está encaminhada, né, nesse aspecto, e que bom, de estar olhando para esse ser humano, que é diferente desse ser humano, que é diferente desse ser humano. E aquela abordagem no seu conhecimento aqui restrito nem sempre vai amparar tudo isso. É uma abordagem. Então a gente precisa ampliar esse leque até para poder também ampliar a ideia da demanda que se tem e de acolher cada vez mais. Porque imagina só, eu atendo pela TCC, vamos assim dizer, e Georgia atende pela humanista. Aí eu chego num ponto, olha, então, é porque a TCC não trabalha esse aspecto. Eu vou te caminhar para uma amiga que ela trabalha com tal abordagem, que ela pode trabalhar melhor isso. Aí o paciente pode chegar, mas Igor, eu já estou tão à vontade com você, eu vou ter que começar tudo de novo? Vou ter que falar tudo de novo? Olha que desconforto. Pode acontecer, a depender da demanda, mas eu preciso fazer um preparo. Foi o que eu fiz em relação a essa jovem. Disse, olha, tem o seu espaço aqui, você vai para uma primeira, se você não gostar, você pode voltar. Isso eu já estou trabalhando de uma ideia preventiva, a não intensificação de sintomas de ansiedade. Porque, olha, eu me vejo no espelho, eu sei que tem algo. Eu não consigo nem verbalizar para o meu psicólogo. Ele percebe, me confronta, o que é saudável, né? Depende ali do time certo, né? Mas, e aí agora ele quer me deixar. Olha que ansiedade isso. Já gera mais... Esse medo, essa angústia, esse desamparo. Então, para prevenir, a gente vai indo por etapas, por camadas. E assim, ser muito mais fluido. Sim. Agora, quais são os desafios mais comuns que os pacientes enfrentam ao buscar ajuda para os transtornos? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou Olha, para dizer a verdade, o primeiro desafio que eu enfrentei foi aceitar a ideia de transtornos mentais. Então, isso para mim, e aqui eu tô falando como mãe, viu, gente? Como mãe, foi meu maior desafio, e aí eu fui procurar, estudar, esmiuçar. Primeiro, o conceito de transtornos mentais e por que o autismo estaria nos transtornos mentais, né, os problemas que ele traziam. E depois eu fui perceber qual é o impacto disso em mim. Porque a depender de como eu lidaria com isso, por isso que eu agradeço meus terapeutas até hoje, nunca deixei, antes de ter filho e depois de ter filho, e mais ainda depois do diagnóstico do meu filho, eu não saí nunca da minha terapia. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, a gente não tem quem ajude. Veja, onde é que estamos pedindo ajuda? Às vezes a gente vai pedir ajuda a pai, mãe, irmão, primo, amigo. Eles não podem dar, não é porque eles não têm tecnicamente, mas não porque tem uma coisa da experiência. E aí os grupos de mulheres, de mães, no meu caso, autistas e TDAH, me deram um suporte enorme. Claro que antes disso, eu fui atrás dos profissionais. Então, psicólogo, eu fui ver logo psiquiatra, que acompanha meu filho até hoje, e a quem eu agradeço demais, porque além de cuidar dele, cuida de mim, porque não adianta você pensar só em cuidar do filho se você não cuida de você. E lembre-se que a gente passa por depressão, sim. Quando o diagnóstico chega, a mãe não se assuste. A gente deprime, sim. E não é, eu deprimi porque eu tô com um humor deprimido. Não, a gente deprime porque faz parte do luto. Isso. A gente tem um momento da depressão. O filho perfeito, né? Claro. Imagine você com aquela barriga linda, 9 meses, com aquela barriga maravilhosa. E aí você começa a ter várias expectativas. Ele vai ser isso, ele vai ser Einstein, ou então o que for. E aí frustra. Primeiro porque é algo que você nem sabe direito, porque ninguém nem fala direito. E na minha área, né, que eu vim de uma área mais jurídica, aí não sabia nem onde é que ia. Então, você começar do zero, eu agradeço muito ao meu marido, a confiança até hoje. Porque ele falou, vai você, que é hiperfocada. Fora que ainda tem o segundo detalhe, você começa a ver características em seu filho, que você olha assim, eu não vejo problema nenhum. Meu Deus, meu marido é assim, eu também faço isso, não sei o quê. Mas nele tem algo que vai a mais. E aí você começa com esses embates. Então, assim, a procura do profissional é importante para que ele tenha esse lado humano, de compreender aonde você empaca e não quer enxergar, porque você não quer ir para esse lugar de luto, de perda, que tá um apego numa história que você cria nos 9 meses. Mas depois também que a ficha cai, e aí a ficha cai porque eu fui procurar
ajudas corretas. Sim. Não estou dizendo só de psicólogo, psiquiatra, psicopedagogo, fono, nada disso. Eu estou falando também da ajuda de ouvir mães que já tinham filhos e que diziam que nada, Saber olha... que você não está só, não é só meu filho. Exatamente. Eu fui amaldiçoada. Infelizmente ainda tem, né? No meio religioso, ainda tem esse... Só o meu, por quê? Aí você diz, não, tem outras pessoas. Aí eu tenho a bioterapeuta de anos, já mais de 10 anos, ela fala assim, e por que não você? E por que não você? Uma pergunta confrontativa, assim, exatamente. E aí eu falei, sabe, é isso aí, vamos arregaçar e aprender. E aí quando você começa a história com Fátima Bernardes dizendo, isso aqui não faz mais sentido pra mim, e o corpo demonstrava, foi mais ou menos comigo. Isso aqui não faz mais sentido pra mim. Aí meu marido fala assim, qual é a sua prioridade? Entenda, não é que a prioridade é meu filho, não é isso. Mas quando foi para ele, o que eu estava estudando, investigando e pesquisando, fez total sentido para mim. Sim. E eu queria até enfatizar nesse sentido, porque é importante a gente enfatizar que nós estamos ouvindo o relato de uma mãe, nesse sentido. E que isso eu dou um recado a todos que estão, né, assistindo, ouvindo, enfim. Pessoas neurodivergentes, não se sintam culpadas por serem quem vocês são. Tá? Eu costumo dizer que, assim, mais do que olhar dificuldades, ou até mesmo tido por muitas das vezes na sociedade como limitações, eu vejo como potencial. Sim, tá? sim. Então, avaliem uma ideia, pensem numa ideia que é uma construção social, do que se diz do que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado, como se tem que ser, Pronto. mesmo antes de ser. Exatamente. Né? Então, assim, não é sua culpa ser como você é, pelo contrário, é lindo, é bonito. E a culpa, se tivesse que culpar alguém, eu chamaria de responsabilidade, é do nosso meio. Sim. É da nossa sociedade por não ter os meios adequados para que essa pessoa possa, de fato, evoluir, se desenvolver da maneira mais adequada possível. A aceitação, não é? É o caminho para a solução, né? Eu preciso aceitar, né, aquela situação. A partir do momento que você aceitou, você saiu do luto, aceitei, agora a gente vai resolver, né? Quando eu aceito, é uma força a mais para a resolução da questão, porque a sociedade, ela é cruel. E essa pergunta agora é o seguinte... Só rapidinho, antes de você entrar, Igor trouxe uma coisa assim que eu achei fantástica. Sim. Que é a coisa assim, aceite como são e é da sociedade. Isso. Por que eu tô trazendo isso? O meu filho, ele ama abraço. Claro que regula ele, obviamente, mas ele é dengoso por natureza. Se ele tivesse aqui, ele estava encangado no pescoço dela, encangado no seu pescoço. Primeiro ele ia perguntar, você deixa eu lhe abraçar? Por quê? Porque como ele já foi abraçar alguns homens, qual é, meu amigo? Não abraça não. E outra coisa, autismo não tem cara. Não Sim. tem característica física. Então a pessoa diz, se é autista nada, ele é safado, ele é descarado. Porque ele realmente é um homem lindo, tem 17 anos e tal. Aí ele tá procurando graça com a mulher. Quando, na verdade, ele só quer abraçar. E sentir a pele. Como é para uma mãe dizer ao filho assim, olha, filho... Você não pode. Não pode abraçar. E uma vez ele me disse, ué, mãe, você disse que o mundo precisa de amor. Aí eu vou dar amor e o mundo vai me violentar. Né? Já o meu filho, ele não é muito fã de abraço. E também não gosta que fique pegando nele. Pois o meu ele não gosta. Porque eles são diferentes. Isso. E são singulares. Por isso o termo, você não vai chamar, o autista, olha o TDAH, olha o Down, não. Pessoa com deficiência, pessoa com autismo. Porque primeiro é a pessoa. É um olhar holístico. Quem é essa pessoa? Alguns chegam, as mães, esse comportamento, ele é um adolescente. Nem tudo é o diagnóstico, é o transtorno. Isso é comportamento. Eu tenho um filho adolescente, dentro do padrão. Exatamente. Olhar a pessoa. Eu tenho no meu espaço um quadro, ele é todo branco, só tem um pontinho pretinho no meio. Eu disse, ali é o seu diagnóstico. Tudo isso, o resto é você. É você. O que tem mais? Quem é você? As suas áreas de atuação. Perfeito. Ponto, é isso. E o difícil, às vezes, para um pai, para uma mãe, é isso. Quando ele vai para o mundo e você tem que dizer, meu filho, não abrace. Meu filho, cuidado para não invadir o outro. Mas aqui invasão, mãe, se eu pergunto assim, posso te abraçar? E aí ele já vai assim, posso te abraçar? E já me agarra, entendeu? Porque é dele, independente de ser homem ou mulher. E aí eu ficava dizendo ao meu marido, como é que nós vamos conseguir conversar com ele sobre isso, que são regras sociais, porque aí vem a dificuldade, que ele também é TDAH, das regras sociais,
em lidar com esse detalhe se para ele é algo tão que faz gostoso bem para pra ele ele e e para pro o outro, outro. porque o outro está recebendo carinho. E nesse ponto, graças a Deus, as pessoas que no caso do meu filho, ele parece que vai nas certas. São as mais receptivas, né? Só uma vez que foi um casal de namorado que quase deu uma confusãozinha, mas deve ter sido minha intuição, eu cheguei na hora e afastei. Mas é difícil para ele. Então, esse dilema que é vivido, né, pela pessoa que tem essa deficiência, tem esse transtorno, como é, professor, viver com essa situação, começou a viver com esse transtorno? Antes de linkar esse ponto, a gente só Antes de linkar esse ponto, ele vai responder isso no próximo programa. E você não vai ficar de fora, porque o podcast terapêutico continua semana que vem, tá ok? E aí ele vai responder essa pergunta, porque você quer saber como é que a pessoa vive com esse transtorno, não é verdade? Muito obrigada por sua audiência. O podcast terapêutico não lhe pede nada. Mas assim, curta, comente, compartilhe, leve essa informação adiante. Você pode estar ajudando alguém, ok? Um beijo e até a próxima.